Então, gente, bom dia para vocês. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Simone, Ana, Judarque. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Esse aqui é um bate-papo, e só que é um bate-papo prático. O que que a gente vai trabalhar hoje? O nosso norte, a nossa bússola. Então, vocês podem escrever, anotar, e a gente troca uma ideia, tá bom? Todo mundo sabe o que que é uma bússola? Sim. A bússola, ela tem um ímã ali, magnético, aonde ela vai sempre apontar para o norte. Então, a Terra, ela tem ali as orientações geográficas, né? Leste, oeste, norte e sul. Então, quando a gente está, por exemplo, se nós estamos perdidos, tá num deserto, tá numa floresta, e você nem consegue saber onde está o sol, que está tudo escuro muitas vezes, você nem sabe onde está nascendo o sol, para que lado você vai? Geralmente, as pessoas que não têm uma bússola, elas ficam andando em círculo. Elas andam em círculo. Já foi comprovado isso. Então, a bússola, que é esse instrumento muito antigo, ela aponta para o norte. Ela sempre vai apontar para o norte. Então, eu vou conseguir decidir se eu estou nesse lugar, para onde que eu tenho que ir. Se é para o sul, se é para o leste ou para o oeste, ou se é para o norte. Então, na nossa vida é igual. A gente tem uma bússola, a gente sabe qual é nosso norte, a gente sabe para onde a gente está indo, né? Ou a gente está só andando em círculo. O andar em círculo é repetir as coisas que a gente já vem repetindo há um tempo. As coisas que nós aprendemos lá na infância, nós vamos crescendo e a gente faz as mesmas coisas. Quando a gente entra, por exemplo, na mentoria do Pablo, você traz informações novas, você cria novos caminhos neuroniais e você começa a andar, né? Em novos caminhos. Você sai do círculo. Mas a gente tem que saber exatamente hoje aonde nós estamos, dentro daquilo que a gente quer para a vida. Ou se realmente a gente quer alguma coisa para a vida, ou se nós queremos só viver. Eu estava até conversando mais cedo com a Simone, muitas das pessoas só estão sobrevivendo, né? Reagindo ao que está acontecendo. Então, a primeira pergunta que cada um de nós temos que responder é: aonde nós estamos? Dentro do que a gente quer conquistar nessa terra. Onde nós estamos? Né? Então, saber onde está é primordial para saber o caminho. Se nós estamos perdidos e a gente liga para alguém, ou se alguém liga para vocês e fala assim, seja um filho, seja o que for, um parente, um marido, uma mulher, um amigo, fala assim: eu estou perdido, Judar, estou perdido, Gustavo, estou perdido, Ana, estou perdido, Simone, estou perdido, você tem que vir me buscar. O que pergunta vocês vão fazer para mim? Você está o seu microfone está fechado. Onde você está Aonde que eu tô? Porque próximo de onde? se não souberem onde eu tô, vocês não têm nem como me buscar, né? Não tem aonde você está, isso mesmo, Ana. Então, nós precisamos saber onde nós estamos na vida, para saber para onde nós vamos, né? Então, primeira coisa, se você está numa cidade, você pega e fala assim, onde que eu tô? O GPS pergunta para você, né? O Waze, onde você está? Para onde você quer ir? E daí você fala, daí você vai. Mas se você não colocar onde você está, seja no Uber, seja no. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar lá. Então, gente, aonde nós estamos é o primeiro ponto que a gente tem que responder. Onde eu estou? Na minha vida, tá? Eu estou aqui. E como que é isso? Eu estou aqui, eu tenho 55 anos, eu estou morando em Florianópolis, sabe? É escrever mesmo.
eu tenho, meus planos para esse ano são esses, mas assim, saber aonde está é a tomada de consciência. Vem uma outra pergunta, que é importante vocês escreverem essas perguntas para responderem depois. Toda vez que a gente escreve e responde as perguntas, a gente consegue dar para o nosso cérebro, que é quem vai nos buscar, quem vai criar esse caminho, esses dados. Então, a outra pergunta importante é: qual é a história da minha vida até hoje? Porque a história da minha vida até hoje que me trouxe até aqui. Então, qual que é essa história da minha vida até hoje? Para eu saber de onde eu vim. E eu estou aqui por causa dessa história, né? Então, eu sou arquiteta há 30 anos, tenho um filho, me casei, passei por uma relação abusiva, não com o pai do meu filho depois. Eu tive que fazer uma mudança grande da minha vida, eu resolvi que eu ia entrar para o digital. Então, o resumo da minha história. Então, saber da onde que você está vindo, para onde você está indo, é importante. A segunda parte é, e qual é a história que eu conto? Qual que é a terceira pergunta é? Então, a primeira é onde eu estou, qual a história da minha vida que eu trouxe até aqui? E a terceira é, qual que é a história que eu conto hoje para mim? Como que é? Se eu pedir a história de hoje, como que eu conto? Como que eu verbalizo a minha história hoje? Tem que falar. Fala para você mesmo. Ou conta para alguém. Olha, eu queria falar porque minha vida foi muito difícil. Aconteceu isso. E tá, e nananã, e nananã. Como que eu conto essa história? Eu conto uma história de drama? Eu conto uma história de superação? Eu conto uma história romântica? Ou conto uma história de terror? Como que eu conto essa história? Quarta pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Como que eu conto a história do meu futuro? Como que eu conto a história do meu futuro? Para as pessoas e para mim mesmo. Como que eu conto para mim? Será que eu conto assim, nossa, eu tive que recomeçar do zero, eu estou aqui numa cidade, estou sozinha, as coisas são difíceis para mim, nossa, é muito difícil, eu ainda tenho que batalhar para pagar minhas contas. Nananã. Qual que é essa história que eu conto? Eu tenho que acordar cedo. Agora Florianópolis chove demais ou chove de menos. Olha essa história que eu estou contando do meu futuro. Final do ano, olha, tá muito corrida, eu quase não tenho tempo para nada. Eu chamo as pessoas não vêm. Então, esse ano eu estou batalhando para chegar lá. Então, nós temos essa história, ok? Eu aprendi a falar agora que não vai ver, agora estou andando quando alguém Simone, tá fala ruim seu rápido. microfone. Eu acho assim que quando você for falar, você vai ter que desligar a câmera. Isso. Agora eu falo, Kátia, não falo mais, eu tô correndo, correria. Falo, não, estou andando, o dia foi movimentado. Porque mudar a história que a gente fala para os outros. Isso. Agora, você vai fazer uma nova pergunta sobre essas histórias. A primeira é: aonde eu estou? O que que você disse aonde você está? Você se colocou na posição certa? Por exemplo, né? Eu estou recomeçando, eu estou começando do zero, é onde eu estou. Será? Será que 55 anos de vida é o zero? Será que o zero não foi quando eu nasci? Será que eu não tenho toda uma bagagem e hoje eu nunca começo do zero? Eu começo sempre com tudo isso que eu já aprendi? Então, eu perguntar de novo se não tem outra forma de eu contar essa história.
Qual é a história da minha vida que me trouxe até aqui? Quando eu olho para a minha história, eu tenho que me perguntar: existe outra forma de eu contar essa história? Quem convive com pessoas de mais idade começa a perceber que eles contam a mesma história. Geralmente, histórias que foram importantes, começa a repetição da história passada, porque não consegue mais contar a história futura, não consegue ver o futuro, então só consegue ver o passado. Então, olhar para a sua história do passado e ver, contá-la diferente, decidir como que você vai contar. Por exemplo, gente, eu contei essa minha história ali para vocês, né? Passei por uma dificuldade, fiz a mudança. Não, gente, eu tenho 30 anos de arquitetura, eu tenho um filho que é maravilhoso, eu morei em Portugal, eu tenho mais de 2.500 pinturas em parede, eu já fiz muitas casas, muitos edifícios, já ajudei tanta gente, já tenho um livro que é ilustrado, eu, eu me supero a cada dia, passei por essa dificuldade, mas essa dificuldade que fez a minha mudança total de vida. Sabe, eu compreendi coisas que eu não compreendia. Ter passado por uma relação abusiva, eu compreendi que eu não tinha algumas coisas sobre mim mesmo. Eu não tinha uma autoestima. Então, eu me coloquei naquela situação, mas eu também me tirei daquela situação. Eu percebi o quantos amigos eu tenho, eu percebi o quanto que Deus ou a espiritualidade está junto comigo. Eu percebi o quanto de apoio que a própria natureza dá, entendeu? Eu posso contar essa história melhor, numa versão que vai me. Que é verdade, mas que eu não estava olhando. Então, recontar essa história, olhar para essa história e recontar, é o que vai fazer diferente você sentir hoje. Então, eu vou analisar essa história, quanto que eu sou forte, quanto que eu sou capaz, o quanto que eu consegui me superar, o quanto que eu consegui me desenvolver. E isso são coisas que eu vou trazer para mim, sabe? O quanto ali que o Judarte falou, né, do início ali que a gente estava conversando sobre Jesus, que a gente precisa modelar, o quanto que eu tenho dele, o quanto que eu sigo isso, o quanto que eu não percebo, mas o quanto que eu estou conectado com as coisas que eu leio, o quanto da, sabe? Então, contar essa história, e isso eu já sou aqui com tudo isso. Daí você vai para a terceira história, que eu conto hoje. Então, hoje eu sou essa pessoa que eu vi o quanto que eu percorri, passei pelos desertos e aprendi muito, e foi importantíssimo eu estar no deserto, certo? E daí a gente vai para a quarta história. Que história que eu posso contar para mim desse futuro? Então, eu tenho que contar essa história diferente. Ah, Kátia, mas eu não conto história. Não é verdade. Essas histórias que eu estou falando para vocês, que vocês têm que tomar consciência, que eu estou falando também para que a gente tomar consciência, não é que a gente conta para o outro, a gente conta para nós mesmos o dia inteiro. O tempo todo a nossa cabeça fica contando as histórias. Se você não colocar no papel escrever novamente essas histórias, gravar um áudio para você ouvir mesmo as suas histórias e decidir o que vai ser dessa história futura para ficar gravando, rodando na mente. Então, por exemplo, que história que eu estou contando? Esse ano é meu terceiro ano de pior ano. Então, é o 3 em 30, né? 30 em 3. Gente, final do ano, eu vou ter o meu canal rodando. A história que eu estou contando assim para mim é que se alguém fez, eu também faço. Ah, as pessoas falam que é para fazer um reels por dia, uma publicação por dia. E se eu fizer três? Eu vou fazer no mínimo um e em torno de 10. Vou fazer. Será que vai dar certo? Eu vou fazer o meu melhor e vou fazer todo dia. Vou acordar mais cedo, vou gravar, vou colocar, porque para mim chega de ficar mais ou menos.
sabe? Eu vou fazer para poder realmente o meu melhor, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito, eu vou fazer. Então, essa história eu estou contando para mim. Eu decidi que esse ano eu vou contar essa história. Então, eu escrevi, quando você escreve essa história, você registra no papel, você registra na sua mente. E daí é esse drive que vai estar rodando para você. Porque se nós não colocarmos uma nova história, recontar nossa história, às vezes a gente vai ficar contando só nossa história de drama, de vítima, de dificuldade, e a gente vai atrair o que a gente quer. A nossa vida é moldada por história. O que que existe dentro da Bíblia? História. O que que vocês lembram quando vocês assistem a palestra de alguém? História. E o que que vocês contam para vocês? História. O que que vai fazer a vida de vocês? O que que vai resumir a vida de vocês quando vocês saírem da Terra? História. Entendeu? Então, ter o controle da vida, digamos, não é o controle, né? Governar a sua própria vida é governar a sua história. E quem que decide a história que vai ser, que você quer? É vocês. É cada um de vocês. Entendeu? Então, gente, colocando isso, a gente consegue cuidar da narrativa. E é desde que quando a gente acorda, sabe? Tirar aqueles 5 minutos antes, olhar para o espelho e falar, Kátia, eu estou fazendo isso, tá? É difícil olhar para o espelho para mim mesmo, mas eu quero alguém que viva comigo. Hoje eu não tenho, hoje eu sou separada, né? Mas eu vou ter ainda o meu parceiro. Eu quero que ele acorde todo dia e fale assim: Nossa, como você tá bem, como você é bonito, como eu te amo. Então eu já começo a falar para mim. Olha para o espelho e fala assim: Nossa, cada dia você está ficando melhor. Olha como você está bem. Daí eu fico sem graça comigo mesmo. Eu falo assim: Hoje vai ser bom. Olha como o dia está maravilhoso. O que que nós vamos fazer hoje? Sabe? Então, hoje nós vamos fazer um dia ótimo. Eu já conto a minha história. Conversando com a Simone, que a gente está no tempo agora, ele não está correndo atrás do tempo. Eu dito que vai ser hoje. Ah, deu, mas, Kátia, às vezes dá coisa errada, não tem problema. Eu vou resolver. A narrativa, o filme da vida de vocês, tem essas partes. Onde você está, onde vocês fizeram e para onde vocês estão indo. E a história da vida de vocês. Vai ser um filme que as pessoas querem assistir para aprender? Ou vai ser aquele filme que fala, olha o olha o protagonista como que está desanimado, vitimado, sofrendo, entendeu? Porque provavelmente a espiritualidade, o Deus está olhando, fala, cara, olha a história que esse cara está contando. Eu dei tudo para ele, um livro em branco para ele escrever e ele está contando essas histórias. Então, gente, tudo se resume à história. Micro histórias, né? Micros resultados. E essa história está rodando aqui. Agora, eu posso reforçar isso criando meu cenário, né? Se eu quero ser um personagem de sucesso, eu vou modelar. Como que um personagem de sucesso se veste? O que que ele faz? Ele toma água na taça ou no copo? Eu crio o meu personagem, né? Ele come comida de qualquer jeito? Como que é esse personagem? Eu posso modelar. Esse personagem sou eu. Eu posso melhorar meu entorno. Então, gente, é você o diretor da sua própria história. A caneta está na mão. E se a gente olhar as pessoas que já chegaram no final da vida, lá no final da vida, né, que tem relatos, tem escritos, elas falam assim, nossa, eu deveria ter, tem até uma música, né, amado mais, é, ir atrás dos meus sonhos, aquilo que eu vim para fazer na vida, né, descoberto o meu potencial, tá? Então, tomar sentido de onde vocês estão, para onde vocês estão indo, é ter o governo da sua própria história. E esse futuro, ele pode ser
completamente diferente do seu agora, tá? É você que escreve, você está com a caneta na mão, você escreve esse futuro. E quando você começa a contar para as outras pessoas, tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou contar, dá olho gordo. Gente, eu não acredito nisso. Quando você conta a sua história para os outros, as pessoas acreditam. Você nem está acreditando e as pessoas acreditam. Por exemplo, oh, não tinha, o Pablo não faz isso, ele faz isso. Eu vou ser presidente do Brasil. É a história que ele está contando. E as pessoas vão reforçando essa história. É verdade, eu voto em você. Olha, está ganhando força essa história. Ele não está guardando para ele. Ele está se colocando. Você se compromete. Tipo, todos os dias eu vou fazer um vídeo contando uma história. E isso, tá bom, fica à vontade, Simone. E isso faz com que você reforce essa história. Então, eu queria saber de vocês agora, um pouquinho da história de vocês. Quem quiser contar aqui, contribuir, aonde vocês estão, para onde vocês estão indo e como que vai ser esse futuro de vocês. Conta aqui para nós, alguém que quer compartilhar, tá? A gente pode fazer aí um compartilhamento de vocês. E o que que vocês acharam disso? Então, eu vou começar eu. Pode falar, Gustavo. Conta a sua história. E o Gustavo vai contar? Pode Gustavo, contar. Não, pode. pode contar. Fala, Gustavo. Então, gente, eu atualmente, essa questão do storytelling eu já tenho comigo já entendo também. Então eu parei para analisar alguns vídeos, estudar, e uma coisa importante que eu coloquei foi tirar uma hora comigo, com meus pensamentos e começar a alinhar, né, dia após dia, a direção que eu estou, a direção para onde eu estou indo, qual é o meu propósito de vida, o que eu sou, coisas que vão abrindo a sua mente. Você tira um tempo para você. E uma coisa que eu percebi é que o celular é seu pior inimigo, cara. O Pablo fala isso, que às vezes você não consegue ganhar dele. Você, sua mente já tem um vínculo com isso. Aí vamos supor, vem várias ideias na sua mente. Aí só, do nada, você pensa, ah, eu tenho que fazer isso no celular. E se automaticamente você pegar o celular, você vai cortar a sua frequência. Então, o celular corta a frequência, que o universo manda as ideias todo momento. Toda hora você vai ter ideias. Toda hora. E se você pegar o celular, for no Reels, rolar automaticamente você vai esquecer o que que você fez, o que que você tinha que fazer. Então, a questão da minha história, hoje eu estou como barbeiro e eu entendi que aonde eu quero chegar, que é me desenvolver, me buscar, tipo assim, buscar para mim autodesenvolvimento, buscar multis habilidades, resumindo, né? Hoje eu sou uma pessoa que tenho poucas habilidades, poucas capacidades, e eu anotei, falei assim, cara, ano passado eu errei em vários pontos, questão com Deus, questão com minha família, questão com meus filhos, questão comigo. E isso é uma história, né? Que é uma coisa onde você errou e nesse ano você começa a acertar, você automaticamente está contando uma história. E para mim, nesse ano, resolvi que eu vou contar uma história que eu vou me desenvolver na questão religiosa. Não, não religiosa, né? Religiosidade eu estou longe. Espiritualidade, vou falar assim. Questão com minha família. A história que eu decidi que eu vou documentar isso no YouTube. Então, eu já estou fazendo meus roteiros. Por quê? Porque ali também se torna uma fonte de renda. Ali paga em dólar. TikTok paga em dólar.
Ali é uma ferramenta onde está disposta para todo mundo. Eu pensei, cara, a pessoa que não usa isso, querendo ou não, ela está sendo insensata. Porque ali a pessoa vai assim, ah, não estou tendo resultado. Mas ali é uma semente. Com o tempo aquilo ali vai virar uma árvore, vai começar a dar frutos. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que ser disciplinado. Uma coisa que eu não estava sendo é ser disciplinado. Eu resolvia começar algo, falei assim, não, hoje eu vou fazer e fazer isso. Faço por 1, 2, 3 dias e o que que acontece? Não tenho constância. Eu falei, cara, por que eu não tenho constância? Por quê? E querendo ou não, é coisa mental nossa. Então, nossa mente é nosso pior inimigo. E não conseguir domar isso nos frustra muito. Eu, no meu caso, me frustro. E por que nós não conseguimos domar? Porque nós não é conectado com a espiritualidade, com Deus. Não adianta. Por isso que em Provérbios fala, o homem que domina o seu corpo, ele é capaz de dominar cidades. Então, faz assim, cara, se você domina o seu corpo, a sua mente, você conquista qualquer coisa. E eu tô nessa questão de começar a buscar a espiritualidade com Deus, com eu interior, por causa disso. Falei assim, cara, eu tenho que começar por dentro, me autoconhecer. Não adianta você ter 1.000 objetivos, ter um caminho, mas você não tá do lado de Deus. Falei assim, Deus, afasta de mim esses pensamentos, porque querendo ou não, se Jesus foi tentado, nós que somos mais fracos, vai ser dia após dia. E ontem veio um amigo meu, ele é mentor, como que eu falo? Vou falar assim, ele é mentor, há 20 anos ele estuda sobre desenvolvimento pessoal, ele estava na barbearia cortando cabelo e ele me deu um insight, falou assim, Gustavo, uma coisa que vai te ajudar, porque quando a água, quando você fala algo com ela, a energia faz a água vibracionar. Então você lança uma palavra de poder para a água e bebe. Vamos supor, você pega o copo de água e fala, você, você fala, eu sou uma pessoa mais disciplinada. Então você lançou uma palavra de poder e você está ingerindo. Não sei se vocês já viram esse experimento. Sim, é Então, no um, é meu, um japonês que fez esse experimento da água, os cristais de água. eu, eu nunca, tipo assim, eu já vi, mas porém eu não falei assim, cara, se isso tá ao nosso favor, por que nós não usa, né? Igual um experimento que a pessoa, eu já vi também, já fiz, que você deixa, enche o copo de água, faz uma pergunta subconsciente, aí você toma um gole e amanhã você vai ter resposta, tomando outro gole. Eu falei assim, cara, já fiz isso e realmente eu tive, muitos anos atrás, e depois eu nunca fiz, não. Então, Mas nessa... Ah, pode falar. isso são ferramentas que quando a gente toma consciência do que a gente quer, a gente vai descobrindo algumas ferramentas de várias, da PNL, ou de várias coisas que utilizam essas coisas para a gente trabalhar isso em nós, né? Então, o que que acontece com essa parte da água ali, quando você deixa à noite e depois toma no outro dia? Você deixa ali um link, você no outro dia, você faz a pergunta, no outro dia você vai lembrar. Porque muitas vezes a gente fica nessa automático, né? Mas isso é bom. Sim, é igual nessa questão. Eu fiz o meu mapa da prosperidade, porque assim, foi assim, cara, eu tenho que seguir isso à risca. Então, eu tenho a minha história construída esse ano. Esse ano vai depender de mim, querendo ou não, vai depender de nós, porque igual a questão que eu falei da disciplina, esse ano eu comecei com como que fala? Gestão. Fiz a minha rotina diária e nisso eu não consegui sair, não tive disciplina. Falei assim, cara, eu não estou tendo disciplina, isso me frustrou. Então busquei modelagem que você falou, né?
Falei assim, cara, como que essas pessoas de sucesso, que têm sucesso, pensam? Como que elas agem? E eu pesquisei, fiquei pesquisando, e eu vi que falou, e eu vi que, querendo ou não, se você está num dia bem, você faz. Se você não está, você tem que fazer. Falei assim, cara, isso é forte. Isso daí eu já ouvi falar, não estou fazendo. É, Aí, e legal, Gustavo. Eu acho assim que esse a gente pode estar trabalhando em grupo, sabe? Somente nas sextas-feiras, trazer essas informações para a gente trabalhar em grupo. Porque como você está nesse trabalho de desenvolvimento, todos aqui no grupo estão, então quando a gente troca essas informações, a gente não se sente sozinho e às vezes o outro conseguiu colocar isso em prática e a gente vai criando essa fortaleza, sabe? Então, é o sim, que eu percebi nesse ano passado, que eu precisava para esse ano de 2025 de pares. Pessoas que também estão desenvolvendo, estão no caminho, onde a gente pode trocar informações valiosas dessa etapa da vida, sabe? Porque tem gente que já está lá, já chegou, tem gente que nem começou, mas e quem está caminhando, né? Então, é essas pessoas que estão passando pelo processo que eu acho que é interessantíssimo colocar. Eu só vou abrir ver se alguém quer trocar, falar uma ideia, falar da vida, e daí a gente já vê. Nosso tempo está andando, né? Judar que teve que sair. Ana, você quer contar a sua história? Simone, Posso contar. vai lá. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou num momento aqui, Fica tranquila. tá? Olha, eu percebo ao longo de todo o meu histórico de vida, tem uma cultura de vitimismo enraizada na minha família, né? E eu repudio isso, mas eu sempre me vejo nisso também. E é muito ruim quando eu me pego num discurso vitimista. É bem desafiador para mim. Eu também estou num processo de transformação muito grande. Eu vou contar a minha história da melhor maneira possível. Eu sou uma mulher que superou um abuso na infância com 4 anos de idade. Eu fui mãe com 15 anos, né? E hoje, depois divorciei, eu tenho 3 filhos. Eu saí de um relacionamento também abusivo, um relacionamento difícil. Fui criada por uma mãe narcisista e hoje eu ressignifiquei essa história, mas uma coisa me incomoda é que eu voltei para casa, tipo assim, nessa vida que eu me divorciei, eu fui tentando criar os meus filhos, tudo. Muitas vezes eu precisei dessa mãe, precisei retornar para casa da minha mãe para eu ter um apoio para eu criar os meus filhos. E foi muito desafiador todo esse processo ao longo da minha vida, mas eu, com o tempo, nos últimos anos, eu tenho ressignificado toda essa história. Eu vejo que a maioria das coisas que aconteceu, a parte que foi minha responsabilidade, a parte que eu também me coloquei nessa situação, porque hoje eu entendo que tudo é sobre mim, né? Então, assim, eu não posso ficar terceirizando, ai, que eu tive uma infância difícil, fui criada numa família desafiadora, tive um marido assim. Então, hoje eu percebo essa Ana nesse contexto todo, as partes que eu me coloquei nisso também. E desde 2019, quando eu conheci o Pablo, que eu estava num processo de depressão horrível, que ele teve até uma fala do furor de cocô, desculpa falar assim, eu me vi nesse furor. E eu quis sair disso. E a minha vida deu uma virada de chave. Só que desde 2019 até agora, eu tenho muita coisa que eu desbloqueei, mas eu me vejo ainda bloqueada por muitas coisas. Ó, eu ainda já era para eu estar postando todos os dias, já era para eu estar fazendo Reels todo dia. Eu tenho já recursos para isso, eu não tenho mais vergonha da câmera, de falar, mas eu não sei se é a frequência do ambiente que eu estou vivendo, isso me trava, mas isso também é uma desculpa que eu conto para mim. Eu me vejo assim. Então, mas hoje, ó, eu sou uma mulher vencedora, eu venci muitas dores, eu sou uma mulher que superei muitas coisas, eu consegui me desenvolver, hoje eu consigo ter um convívio social, hoje eu consigo me expressar, isso para mim é maravilhoso,
todos os dias. Eu também, Kátia, espero, como você falou, que eu vou ser encontrada pelo meu esposo. Eu tenho desejo de construir de novo um relacionamento. E eu vou todos os dias também na frente do espelho, eu falo bom dia para mim e pergunto o que que eu posso fazer por mim naquele dia. Eu também estou me treinando, eu estou nesse processo lindo. E esse grupo que nós estamos participando esse ano, gente, foi resposta de oração para mim, para minha vida. A Thaís também, o Senhor, eu amo costurar, porque através da costura eu atraí pessoas maravilhosas para minha vida, porque eu sou especialista em processos operacionais de costura. E eu conheci muita gente boa, e essas pessoas ativaram em mim coisas que eu tinha que eu não sabia. Então, hoje eu já tenho bastante consciência daquilo que eu preciso melhorar, mas um dia eu não tive. E esse movimento, ele me alavanca todos os dias. Você não tem noção, como essas reuniões que nós estamos fazendo, às vezes eu fico até como ouvinte, né? Porque hoje eu estou cuidando da minha mãe, cuidando de uma irmã com Alzheimer. Estou passando um processo que logo também já tem data para sair dele. Porque eu não posso ficar assim 100% nessa situação que eu tenho minha vida. Então eu estou ganhando consciência a cada dia. Mas hoje, olhando para mim, eu vejo que eu sou uma pessoa que superou muita coisa e sou capaz de construir coisas que, assim, eu ainda nem sei. Porque a energia que o Senhor colocou em mim, que Ele já me deu, o talento que Ele me deu, que eu quero multiplicar, que é o dom da costura. Então eu me vejo vencedora. Essa é o meu olhar para mim mesmo. Então, eu fico grata a Deus por isso. E obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Ana. Simone, você quer falar? Vamos ver se eu consigo. Dá para ouvir bem, pessoal? Dá para ouvir. Tá bom agora. Então, eu tenho mudado, ressignificado a minha história, porque eu também vinha de um lar muito difícil. Minha mãe se separou quando eu era com 2 anos ainda, e eu sofri muito com isso. E aos 7 anos eu perdi meu pai. Então eu cresci praticamente eu e minha mãe. E a minha mãe, com 5 filhos, não conseguiu cuidar de todos, deixou uns em orfanato. E daí, quando ela estava, quando já estava mais velha, quando eu estava com os meus 12 anos, ela conseguiu juntar todos os filhos de novo. E a gente ficou mais juntos. Uma tinha casado, né, já estava com a sua vida, e os outros ficamos juntos. Então, mas pelo que eu percebi, os meus outros irmãos vieram com muitos traumas. Alguns superaram, outros não superaram. Então, assim, hoje eu tenho um irmão com doente mental, né? Ele tem esquizofrenia e transtorno bipolar, que a gente cuida dele, eu e minha irmã mais velha. Então, ele, né, a gente interna, ele tem surtos, o estado dele, assim, bem avançado, mas a gente tem atendido ele nessa questão. Já não tenho mais minha mãe, já faleceu, mas o que que eu olho, o que que eu conto de história disso? Foi uma mulher que teve suas dificuldades, teve seus problemas, mas conseguiu colocar 5 pessoas no mundo e deu o melhor que ela pôde, né? Os dois, tanto meu pai quanto minha mãe. E eu olho com amor para isso e vejo que eu posso ser melhor como mãe. Então, assim, tudo. E eu vejo porque foi os dons dela que me trouxeram até aqui. Ela tinha muitos dons manuais, e hoje em dia meu trabalho é desenvolver dons manuais. Eu desenvolvo, eu sou uma manicure, estou, né, manicure, eu estou como manicure já há mais de 15 anos, uma profissão que eu no começo era muito desvalorizada, eu sentia vergonha de falar que eu era manicure, e hoje em dia eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou manicure, que eu sou dona do meu negócio, que hoje em dia eu tenho um espaço para trabalhar e está crescendo, estou me desenvolvendo e quero ajudar muitas pessoas com isso, com esse meu trabalho, com toda essa mentalidade que a gente vem estudando, porque eu vejo que na minha área, na minha profissão, as pessoas assim sofrem, passam por algumas dificuldades por não se desenvolver, então eu quero passar isso para frente para ajudar, para dizer que tem um caminho que elas podem superar e que o trabalho e que é só um meio, que não precisa você ficar ali a vida inteira fazendo a mesma coisa, que você pode se desenvolver, você pode crescer, que você não é o que você faz. E você não é o estado também que você está, porque tudo isso a gente pode mudar, tudo isso a gente pode transformar e olhar com amor pelo que você está passando e ver o que pode melhorar. Então,
Hoje eu sou mãe, né? Eu sou casada, quase passei por um divórcio, foi um momento muito difícil, mas quando você olha para os centênios, você entende que foi uma mudança de ciclo que eu precisava. Ele deu uma chacoalhada como se fosse agora vocês melhoram no casamento, ou, né? Tipo, não tá legal desse jeito. E esses ciclos, eles mexem com a gente, eles vêm para a gente dar um novo passo. Para melhor, para você se desenvolver. Então, foi um período que eu passei de aprendizado, porque também eu tenho um perfil muito codependente. Então, quando você tem esse perfil, você é abusada pelas pessoas também na questão, você não consegue dizer não. Então, assim, minha irmã me pedia muitas coisas, me dava muita demanda, meu esposo me dava muita demanda, e eu acho que, nossa, mas ele se aproveita de mim, não sei o quê, ele não vê que eu estou sobrecarregada. Mas não é. Quando esse olhar de para você, para entender onde você está, para entender onde você quer chegar, você aprende a dizer não, você aprende a tomar as rédeas da tua vida e não ser levado pelos outros, não se deixar viver a vida dos outros também, viver a tua, teus sonhos, as tuas conquistas e guiar a tua vida, porque é muito fácil você se deixar guiado pelos outros. Ah, hoje nós vamos aqui, hoje nós vamos ali, eu quero isso, quero aquilo, vamos fazer assim. E não, você quer mesmo? O que que você quer? Entender, ter esse olhar para você, o que você quer. E esse ano eu decidi que eu queria ter meu espaço. O ano passado, né? Esse já é o segundo ano, mas do negócio eu ainda não tenho um ano, vai fazer um ano em março. Então, assim, quando eu decidi, não, eu quero ter meu negócio, porque eu quero ter um lugar para ficar, não quero mais ficar andando para lá e para cá, eu quero ter um lugar para dizer que é meu. Quando eu tomei essa decisão, eu parei de ser guiada pelos outros e fui guiada pelas minhas vontades. E o primeiro ano é um turbilhão. De qualquer decisão que você toma, o primeiro ano é você conhecimento e gerar valor. Então, eu estou nesse ano, eu estou entendendo o processo. Hoje eu falei para a Kátia, a gente estava conversando antes, que tá muito difícil nessa questão, parece que eu não tenho tempo para nada, mas não é, é só porque é um começo, então eu preciso dar esse desenvolvimento e depois eu sei que as coisas vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, porque daí eu já aprendi, já sei. Então, você saber o que você quer e aonde você tá, te levam até uma vida melhor, a viver realmente a vida, não ser levado pela vida. Tudo bem, gente, obrigada aí, obrigada aí por vocês compartilharem. A gente já está chegando aqui no final. E eu queria deixar um outro movimento que vocês podem fazer, que é uma outra técnica que vai fechar aí essas 4 perguntas que nós fizemos no início, que é o seguinte: visão de futuro. Então, se posicionem no futuro, façam esse exercício. Pode ser daqui um ano, final do ano, dia 31/12 de 2025, ou daqui a um ano, ou daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se coloquem nesse futuro, se transportem para lá e contem a história de trás para frente. Então, se coloquem lá nessa posição, tendo já conseguido aquilo que vocês querem. Imagina onde vocês vão estar passando essa virada do ano, e vocês colocam o seguinte, fala assim: lá em janeiro, quando eu comecei, no início do ano, eu estava assim, 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 eu estava ainda imaginando, mas eu não sabia o quanto grande ia ser, o quanto que eu fazendo realmente as lives todos os dias, e eu ia chegar onde eu cheguei. Hoje eu estou com um curso, eu tenho tantos alunos. Se coloquem nesse futuro e faz a narrativa do futuro para cá. E daí criem fotos, imagens desse futuro. Então, se vocês, nesse futuro, vocês estão passando a virada do ano, por exemplo, eu vou passar a virada do ano em tal lugar, ou reunindo a família, ou fazendo, de repente, um evento onde vocês vão estar palestrando, tragam fotos desse futuro e coloquem, que a gente chama mapa dos sonhos. Coloque ali onde você consiga visualizar, porque 55% das coisas é aquilo que a gente consegue visualizar, através da visão. Tragam essa informação, conte essa história desse futuro, estando nesse futuro, como se vocês estivessem falando do hoje.
falando como é que foi essa trajetória para chegar nesse futuro. Então, esse é um exercício poderoso que trabalha muito na nossa mente, que trabalha aí a bússola, né? Que trabalha essa narrativa, e essa narrativa faz com que a gente chegue lá. Então, esse é o quinto passo que vocês têm que fazer. Então, a gente pode relembrar onde eu estou, qual a história que me trouxe até aqui, qual a história que eu conto hoje, qual essa história do meu futuro, né? E qual é essa visão de futuro contada essa história do futuro para cá. Então, tragam essas informações e daí vocês vão realmente fazer esse fechamento. Outra coisa que eu sugiro, que é interessante, façam um vídeo curto e já coloquem ali no grupo que vocês vão estar partilhando aí também essa história de vocês. Então, quando vocês fazem esse movimento de verbalizar, contar a história, fazer o resumo daquilo que vocês assistiram, é bom para as pessoas que estão ali, que elas vão pegar essa informação? Mas é primordial para vocês, porque cada vez que a gente fala, que a gente grava, que a gente verbaliza algo, aquilo se torna verdade para nós, porque a gente vai conseguir assistir depois o que a gente está falando. Então, isso reforça a nossa meta. Outra coisa também que eu sugiro é assistam novamente vocês falando. Assistam agora novamente essa gravação que vai ficar, né? E daí vocês se veem vocês falando da história de vocês. Vejam como espectadores, porque vai dar também uma outra informação sobre vocês, né? Porque vocês vão assistiram, agora vocês vão ouvir de novo a trajetória das perguntas e a como que vocês se colocaram nisso. E é isso, a gente pode reescrever, adaptar, ajustar a nossa história e mudar a categoria delas, né? Sair às vezes do drama, também colocar um pouquinho de comédia, de ação, e pode ser uma história de sucesso, de superação, que sabe aquelas histórias que a gente assiste, fala, nossa, quanto eu aprendi com isso. Então, decidam como que vai ser essa história. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigada, Gustavo. E vamos lá, Ana, Simone, por que foi importante nós estarmos aqui hoje? Storytelling. Storytelling. Desculpa. Fala, Ana. Storytelling, é percepção da minha própria história também. Então, vamos falar assim, storytelling. Storytelling. 1, 2, 3, storytelling. Storytelling. Beijo, meninas. Obrigada.